E o tema da mensagem para esta noite é o corpo e a importância dos membros. Esse slide que aí está projetado, nós colocamos ele na internet anunciando a mensagem desta noite, e eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, no capítulo 12. Nós vamos ler inicialmente do verso 1 ao verso 11, mas eu vou pedir que você mantenha aberta a sua Bíblia, porque nós vamos transcorrer por todo o capítulo ao longo da mensagem. 1 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 11, diz assim: acerca de dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for útil. Porque a um pelo Espírito é dado palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Querido Deus, o Senhor está falando conosco, Deus, desde que decidimos deixar o nosso lar para estar aqui nesta noite. Senhor amado, e agora eu quero lhe pedir, use os meus lábios. Fala através dos meus lábios, transmita o teu recado a nós, Pai eterno. Alimente o nosso ser, Senhor. Precisamos ser alimentados pelo pão que é a tua palavra. Pai querido, fortaleça-nos, molde-nos através desta palavra conforme o teu querer. Queremos ser, Pai, mais parecidos contigo, mas precisamos que o Senhor trate conosco. Pai, eu quero repreender agora tudo aquilo que pudesse vir a ser um empecilho, Deus, de esta palavra chegar clara, Pai querido eterno, ao profundo de cada coração, mas que ela possa penetrar no nosso coração e produzir em nós, Pai, o teu querer, pelo poder do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Amados, a palavra de Deus, ela começa nesse trecho dizendo para nós que não devemos ser ignorantes acerca dos dons espirituais. O que é a ignorância, amados? O que é a ignorância? A ignorância é a falta de conhecimento. Então, já começa muito claro para mim e para você que o nosso Deus, Ele quer que eu e você e que todo filho e filha dele adquira conhecimento e sabedoria. Então é o primeiro ponto que a palavra nos é revelada ao ler este capítulo, é que Deus, o próprio Deus, deseja que eu e você venhamos adquirir conhecimento e sabedoria. E olha que interessante, quando nós lemos em Provérbios, que faz um convite a mim e a você para que nós venhamos adquirir sabedoria e conhecimento. Olha que importante a gente prestar atenção em tudo que a Bíblia diz. Ela não diz assim: venha receber sabedoria e conhecimento. Ela diz: adquira. Adquirir é comprar. Há um preço, amado, a ser pago pelo conhecimento e pela sabedoria. E este preço é se dispor para ouvir e para aprender.
Não é algo que vem como um passe de mágica, como se alguém tivesse, lembrando dos desenhos animados, um pozinho de pirim-pim-pim, jogar na tua cabeça e a partir dali você se torna sábio e passa a ter conhecimento. Não. É necessário fazer o que estamos fazendo aqui. É necessário sentar para aprender. É necessário sentar e investir o tempo para adquirir o conhecimento e a sabedoria. Aqui, amados, nós já começamos de uma forma maravilhosa, porque eu e você estamos aqui para ouvir e aprender do nosso Deus. Mas veja que é importante nós não permanecermos na ignorância, não permanecermos na falta do conhecimento, nem tampouco na falta da sabedoria. Deus é o maior incentivador, amado, que eu e você cresçamos no conhecimento. Tanto que a palavra de Deus diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nosso Deus. É um progresso a cada dia. E aqui, por que começa desta forma este capítulo? Porque está falando de algo muito importante que Deus tem para o corpo que somos eu e você. Deus tem, amados, dons espirituais. Deus tem diversidade de obras que nós podemos fazer para Ele, de dons, formas de operações, talentos, habilidades, ministério, funções dentro do corpo. Ele tem tudo isso para distribuir para nós, mas é preciso que eu e você buscamos o conhecimento para receber essa diversidade. Olha o que diz lá do verso 4 em diante: ora, há diversidade de dom, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo e em todos. Amados, a importância não está na diversidade dos dons. Hoje, Deus, nós vamos orar, e hoje é uma noite especial em que Deus quer derramar sobre cada um de nós diversidade de dons, diversidades de ministério, diversidades de habilidades, diversidades de forma de operar. Deus quer derramar, mas é importante que todos nós, como corpo de Cristo, venhamos entender, amados, que o que importa não é a diversidade dos dons. Nós tínhamos há pouco o ministério de música tocando aqui. Nós tínhamos ali o piano, o teclado, nós tínhamos a guitarra, nós tínhamos o violão, nós tínhamos a bateria, nós tínhamos o saxofone, tínhamos os vocalistas, uma variedade. Porém, o que importa para que o resultado na casa de Deus, na obra de Deus possa acontecer, não é a diversidade de dons, mas é o mesmo Espírito agindo em todos. É o mesmo Espírito agindo. Se chegasse aqui, amados, um com um espírito diferente do outro, que não fosse o Espírito do nosso Deus, nós logo perceberíamos que haveria fogo estranho aqui. Mas como é o mesmo Espírito operando, nós podemos ver o que? O resultado, a igreja sendo levada à sala do trono em adoração ao nosso Deus. A importância, amados, não é a variedade, a importância é o Espírito Santo. Por isso, eu e você podemos receber hoje, e vamos receber, multiplicação nos dons que nós já temos, habilidades nos dons que nós já temos, mas Deus pode te escolher hoje, para derramar sobre a tua vida dons novos. Você crê assim? Os talentos, nós já nascemos com ele, precisam ser trabalhados. Os dons, Deus está derramando. Você pode receber, ser escolhido por Deus nessa noite para receber o dom da cura divina e você orar pelos enfermos e a enfermidade ir embora. Você pode receber nesta noite o dom de discipular, que esse Deus quer para todos, de cuidar e mostrar o caminho a ser seguido por cada um de nós. Você pode receber nesta noite, como nós vimos aqui, ministérios dos mais variados. Amados, na casa de Deus nós só não trabalhamos se não quisermos, porque Deus derrama oportunidade para todos nós. O dom e a habilidade que você tem, o dom e a habilidade que Deus te dá, tem um espaço para Ele.
na casa do Senhor. Tem um espaço para Ele na casa do Senhor. Tem um espaço para Ele na casa do Senhor. Algumas semanas atrás, nós estávamos, um grupo de homens, lavando o primeiro templo, porque nós estamos reformando lá o primeiro templo para as crianças. E estávamos lavando, e de repente um dos irmãos pegou um rodinho dessa largura assim, num salão grande daquele, pegou um rodinho desse tamanho e estava assim, dando empurradinhas na água. Um outro irmão que tem mais habilidade falou: querido, posso te dar uma sugestão? Ele falou: claro. Ele falou: vem comigo. Pegaram 2 rodos de 1 metro de largura, e ele falou: pega de uma ponta na outra numa tacada só, e você vai ver que vai sair a água toda de uma vez. O que é isso, amado? Uma habilidade que um não tinha, o outro tinha. Ao invés de olhar e falar assim: ah, eu tenho habilidade, o cara vai penar, vai ficar aí 2 horas para secar o salão. Não, o que o outro fez? Eu já tive esse conhecimento anteriormente, eu vou multiplicar a minha habilidade para te abençoar. E o que aconteceu? O resultado de todos foi beneficiado. Na casa de Deus, Deus distribui a diversidade de dons, de talentos, de obras, de ministério. Não é para que eu me sobressaia a pastora e nem a pastora se sobressaia a mim. É para que nós dois juntos façamos com que o reino de Deus se sobressaia. Ele distribui para toda a igreja. Não é para que eu me sobressaia a você, você se sobressaia ao irmão que está do teu lado. Não, meu irmão. É para que na soma de todos nós o corpo de Deus seja exaltado. Porque nós somos corpo. Nós não somos, amados, uma ilha isolada no meio do mundo. Não. Deus, Ele nos fez corpo. Ele nos fez corpo. Ele nos fez corpo, e Ele compara a relação de Cristo com a igreja que somos nós, como a relação de um corpo. Cristo é o cabeça do corpo, da onde saem as ordens. Nós estamos vendo no noticiário, hoje até falei com a pastora, até orei por ela, aquela moça, a Laís Souza. Que tristeza a vida daquela moça, queridos. Como eu queria ter a oportunidade de chegar perto daquela moça e orar por ela e anunciar Jesus para ela. Ela era ginasta, machucou o pulso, não pôde ser mais ginasta. Aí ela consegue desenvolver um outro esporte, o esqui. A moça consegue o que pouquíssimos conseguiram, que é se classificar para uma Olimpíada. E aí sofre um acidente, está lá com a coluna fraturada, talvez pode nunca mais andar, nem ter um movimento. Mas por que, amados? Porque quando há uma desconexão entre a cabeça e o corpo já não sabe mais o que fazer. Por isso a Bíblia deixa claro que nós somos o corpo, mas o cabeça do corpo é Cristo. E o corpo saber o que tem que fazer, precisa estar totalmente ligado com o cabeça, que é Cristo. Porque as ordens, a direção vem do cabeça, não vem do corpo. Não é o dedão do pé que dá ordem para os pensamentos, mas são os pensamentos que dão ordem para o dedão do pé. Mas o dedão do pé, ele é tão importante quanto qualquer membro do corpo. Você sabia? Você sabia que se você amputar o dedão do teu pé, você não consegue se equilibrar? Você sabia disso? Que o ponto de equilíbrio do teu pé é o dedão do pé. Se você amputar o dedão do pé, você vai ter que aprender a andar de novo. Mudar o ponto de equilíbrio do teu corpo, você sabia disso? Porque quem tem o dedão do pé, o nosso Deus fez essa máquina tão perfeita, de forma que o centro de equilíbrio do nosso corpo tem como base de apoio o dedão do pé. Se você cortar o dedão do pé fora, você vai ter que aprender a andar de novo. Vai ter que aprender a se equilibrar de novo. E às vezes a gente despreza o dedão do pé, né? A gente acha que o nariz do que aparece é mais importante, né? O nariz só chega primeiro no lugar. Eu sou de família italiana, amados. Na minha família, o nariz realmente chega primeiro em qualquer lugar, né? Diz que italiano não tem o nariz, né? Tem uma quilha de branco, né, no rosto, né? Mas o nariz chega primeiro. Mas não é porque ele chega primeiro, ele é mais importante. Quantos órgãos do nosso corpo estão escondidos e são vitais?
E quantos órgãos estão à mostra e não são vitais? O dedo está à mostra, sem um dedo você vive. O pulmão está escondido, sem o pulmão você não vive. Compreende, amados? Então todo membro do corpo tem a sua importância. Fala para quem está do seu lado assim: você é tão importante para o corpo. Fala isso, você é tão importante para o corpo. Agora, amados, o que faz um corpo funcionar bem? O que é que faz um corpo funcionar bem? O que é? O que é? Amados, o nosso ministério está envelhecendo. A nossa igreja ela tem já 63 anos de Brasil. E aqueles guerreiros de 63 anos atrás, muitos deles já partiram e outros estão partindo para o Senhor. Ontem nós nos despedimos do reverendo José Hermínio Vasques, missionário que veio do Peru junto com o reverendo Harold Williams, fundador da Igreja Quadrangular no Brasil. Aos 94 anos, 97 anos, perdão, ontem ele partiu para o Senhor, partiu na sexta e ontem foi sepultado, né? E aí o filho dele colocou lá, né, os agradecimentos e a causa da morte, né, falência múltipla dos órgãos. Os órgãos são tão importantes que, se eles não funcionarem direito, o corpo não sobrevive. O corpo, para estar bem, para ser saudável, cada órgão e cada membro do corpo precisa estar muito bem integrado, precisa estar muito bem cuidado. Nós somos o corpo de Cristo. Olha o que diz do verso 12 em diante, queridos. Do 14, perdão, ao 22, diz assim: porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque eu não sou a mão, eu não sou do corpo, não será por isso ele do corpo? E se a orelha então disser, porque eu não sou o olho, eu não sou do corpo, não será por isso ela do corpo? Se todo o corpo fosse olho, aonde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas o corpo é um só. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Muito menos ainda a cabeça pode dizer aos pés, eu não tenho necessidade de vocês. Antes, todos os membros do corpo, que parecem ser até os mais fracos, são necessários para o corpo. Até, meu amado, se de repente você veio aqui nessa noite achando, eu sou um membro tão pequenininho do corpo de Cristo. Amados, uma artéria é muito menor do que o pé, mas se você cortar o pé você não morre, mas se você cortar uma artéria você morre. A importância não está no teu tamanho, a importância não está, amado, o quanto o que Deus tem colocado na tua mão aparece. A importância do corpo está em cada um dos membros do corpo fazer aquilo que Deus me deu como dom, como função, como ministério, para que todo o corpo, sendo um só, faça o propósito de Deus na face da terra. Cada um de nós, amados, naquilo que Deus tem nos dado, tem uma importância magnífica, uma importância suprema, porque o corpo precisa de mim como membro, o corpo precisa de você como membro, porque cada membro do corpo unido é que forma o corpo, amado. Um corpo sem a mão continua sendo um corpo, mas não é um corpo perfeito. E o corpo de Cristo, amado, tem que ser um corpo perfeito. Tem que ser um corpo perfeito. Então você é muito importante. Aquilo que Deus tem te dado como dom e talento é muito importante para o reino. É muito importante, mas nós não podemos
É o Espírito que dá a cada um para aquilo que for útil. Se desejamos receber mais de Deus, temos que desejar fazer mais para Deus. Se desejamos mais de Deus, temos que sonhar fazer mais para Deus. Quem quer receber mais de Deus? Então hoje Deus está dizendo que Ele quer derramar sobre a tua vida. Mas para você receber mais de Deus, amado, você precisa desejar fazer mais para Deus. Porque a palavra hoje está dizendo que essa diversidade de obras, de dom, de talento, de ministérios, de unção, Deus derrama para aquele que é membro do corpo, mas vai fazer algo útil com aquilo que Deus vai dar. Deus nunca te dará, amados, a habilidade de Picasso, se você não desejar pintar um quadro sequer. Deus nunca te dará a habilidade de Mozart, se você não se propor a tocar um instrumento sequer. Deus nunca te dará uma voz de Pavarotti, se você não quiser cantar. Porque Deus nunca dará um talento para ser enterrado. Ele está dizendo: o Espírito distribui a cada um conforme Ele vê que será útil. Quem quer ser útil para o reino? Então se prepara para receber dons de Deus. Se prepara, amados. Se prepara para receber dons de Deus. Se prepara. Se prepare. Sabe por que Deus quer te dar dons? Sabe por que Deus quer te dar mais talento? Sabe por que Deus quer te dar mais habilidade? Olha para essa pessoa do seu lado e diga para ele: é para cuidar de você. É para cuidar de você. Fala para quem está atrás: é para cuidar de você. Cutuca quem está à frente e fala: é para cuidar de você. É para cuidar de você. É para cuidar de você. Olha o que diz do 25 ao 27. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um para com os outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele, e se um membro é honrado, todos os membros se regozijem com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Olha aqui na telão, aqui, ó. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Você é o corpo de Cristo na terra, amado. E Deus nos dá os dons, Deus nos dá habilidade, Deus nos dá destreza, Deus nos dá talento, Deus nos dá unção, Deus nos dá ministério, amado. É para que, como corpo, nós cuidemos uns dos outros e todo o corpo esteja saudável. Todo o corpo estando bem cuidado, amado. Todo o corpo vive uma vida saudável em Cristo Jesus. É para isso que Deus quer derramar diversidade de dons. Porque, amados, nós somos o corpo de Cristo, membros de Cristo em particular. Olha que lindo isso. E Ele distribui a nós dons e talentos, uma diversidade. É uma diversidade gigantesca. É uma diversidade gigantesca, amados. É uma diversidade. Ele diz, ó, é Ele mesmo que dá. A um a palavra de sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra de ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outros operações de maravilha, e a outros o dom de profecia, e a outro o dom de discernir os Espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o Espírito e o mesmo Espírito. Ele distribui. Ele distribui. Amados, se continuarmos o capítulo, ele diz: um ele chamou para evangelista, outro para mestre, outro para pastor, outro para apóstolo. Os mestres são tão importantes dentro da casa de Deus. Com quem nós vamos aprender se não houver os mestres? Com quem nós vamos aprender se não houver os mestres? Os apóstolos são tão importantes. Apóstolo não é cargo, amado. Apóstolo é aquele que desbrava uma área onde não há o Evangelho e leva o Evangelho até lá.
Por isso Paulo não foi um dos 12, mas foi chamado apóstolo, porque ele desbravou todo o Ocidente, parte do Oriente, levando o Evangelho de Cristo, aonde o Evangelho não havia chego. O Senhor Deus, Ele nos chama, para que na soma dos nossos dons e talentos, fala para quem está do seu lado, você é tão importante para mim, eu preciso tanto de você. Agora, com aquela cara de cachorrinho pidão, sabe? Olhando o frango na padaria, girando assim, ó. Vira para ele e fala assim: usa seus dons para cuidar de mim, usa. Sabe por que eu pedi para você fazer isso, amado? Porque a maior dificuldade que o ser humano tem é reconhecer que precisa ser cuidado. Quantas vezes a gente enfrenta situações na nossa vida que poderiam ser muito mais simplificadas se a gente contasse com a ajuda de alguém? Você não é uma ilha, amado. Você é parte de um corpo. Você é parte de um corpo. Se uma ferpa ou um espinho entra num dedo da mão, o resto do corpo não diz: se vira você para jogar o espinho para fora. Não. Todo o corpo se mobiliza para tirar o que está ferindo o dedo. Cuidar dos outros, amado. É para isso que Deus distribui dons para nós. Cuidar dos outros. Se você está aqui hoje e tem algum espinho te machucando, escuta isso. Esse é o corpo que quer cuidar de você e tirar o espinho. Se você está aqui hoje e está passando alguma dor, o corpo não ignora a dor de um membro. O corpo luta para vencer a dor de um membro. Assim somos corpo de Cristo. Um cuida do outro e todo o corpo fica saudável. Porque não dá para dizer: eu amo as pernas, mas eu não amo o pé. Eu amo a barriga, mas eu não amo o estômago que está lá dentro. Eu amo a orelha, mas eu não amo o nariz. Não, amado. Nós amamos o corpo como um todo, porque cada um tem a sua importância. Por isso Deus nos fez diferente. Você e eu somos obra da criatividade de Deus. Talvez algum dia você possa ter dito para você mesmo assim: como eu gostaria de ser como fulano. Não faça isso. Ao dizer uma coisa dessa, você está dizendo: Deus, o Senhor errou na hora de me criar. E Deus não erra. Ele te fez exatamente como você é, porque você tem um papel importante dentro do corpo, como você é. Pastor, mas tem coisas em mim que não são tão boas. O Senhor Deus é Deus de transformação. O Senhor Deus é Deus de transformação. É Deus de transformação. É Deus de transformação. Ele transforma, mas Ele fez você como você é. As somas de dons e talentos que há em você, só você tem. Porque Deus tem um lugar no corpo especial para você. E todos nós, cuidando um dos outros, amados, seremos uma parte saudável do corpo de Cristo. Uma parte saudável. Uma parte saudável do corpo de Cristo. Para isso Deus distribui a variedade de dons. Para isso. O corpo precisa de todos os membros funcionando bem. Por isso, amados, se Deus tem te dado uma vocação, se você tem ouvido no teu coração o chamar do nosso Deus, não ignore o que Deus está falando. Não ignore. Não ignore, porque você fazendo bem o teu papel, todo o corpo será beneficiado. Porque é da soma de todos nós que o corpo funciona bem. É da soma de todos nós. Da soma de todos nós que o corpo funciona bem. E a palavra de Deus conclui dizendo assim, no verso 31: portanto, procurai com zelo os dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente.
Você quer buscar em Deus dons? Você quer receber de Deus mais talentos? Você quer receber de Deus novas habilidades? Você quer receber de Deus destreza para usar o que Ele tem te dado? Você quer receber conhecimento dos céus? Você quer receber sabedoria? Se você quer, se coloque em pé no seu lugar. Você é parte importante do corpo, amado. Você é parte importante do corpo. Você não é menos que ninguém, mas também não é mais que ninguém. Somos todos membros do corpo, cada um com a sua função, mas todos importantes para o corpo. Se todos quisessem ser pé, quem seria perna? Se todos recebessem um chamado para ser barriga, quem seriam os braços? Deus distribui de diversidade, amados. Ele nos fez de forma diversa, Ele nos fez de forma diferente, que Ele conta conosco também de forma diversa, diferente. Ele conta conosco. Feche os teus olhos, fale para Ele: Senhor, obrigado por me fazer parte do teu corpo, obrigado por me fazer parte de algo tão especial que é o teu corpo. Obrigado. Fala para Ele. E Ele diz que são diversidades de dons, diversidades de talento. Fale para Ele, peça para Ele agora. O último versículo diz: portanto, buscai, procurai estes dons, procurai, e Ele vai te revelar coisa ainda mais excelente, um caminho mais excelente. Amados, Deus quer usar a tua vida de uma forma ainda mais excelente do que já usou até hoje. Deus quer produzir através de você de uma forma ainda mais excelente do que produziu até hoje. Deus quer fazer de você uma coluna e um baluarte dentro da tua família de uma forma ainda mais excelente do que fez até hoje. Então fale com Ele, abra o teu coração para Ele, peça para Ele. Ele tem dons, Ele tem diversidade de dons, Ele tem diversidade de ministérios, Ele tem diversidade de talentos, Ele tem diversidade de formas de operar. Ele quer derramar conforme o Espírito, mas Ele precisa enxergar em você que aquilo que Ele vai derramar na tua vida nesta noite, amado, será útil através de você, será útil para cuidar do teu irmão, será útil para cuidar do corpo, será útil para promover o corpo, será útil para fazer o corpo de Cristo crescer, porque somos todos membros do mesmo corpo, não somos ilha, não somos individuais, somos partes tão importantes, mas somando um ao outro, fazemos o corpo de Cristo na face da terra. Pai amado, Deus glorioso, o corpo, Pai eterno, tem como cabeça o seu Filho amado Jesus Cristo, mas ligado ao cabeça está cada um de nós, ligado ao cabeça está cada um de nós, Pai. E nós queremos nesta noite te pedir, Senhor, derrama mais sobre a nossa vida, derrama mais sobre a nossa vida, derrama mais sobre a nossa vida. Vem, meu Deus, queremos experimentar da diversidade de dons e talentos. Nós queremos experimentar, Senhor querido eterno, do derramar, Pai querido, da tua unção. Hoje o Senhor derrama, meu Pai, unção variada sobre cada um de nós. Pai querido, não para que um seja mais que o outro, mas para que todos juntos possamos cuidar uns dos outros, e assim o corpo crescer, assim o corpo se desenvolver, assim o corpo ser bem cuidado e todo o corpo ser saudável, meu Pai, porque precisamos um dos outros, Pai, precisamos um dos outros. Então derrama, Senhor, derrama agora, Pai, derrama, meu Deus, da diversidade de dons, derrama da diversidade de obras, derrama, Pai, da diversidade de operações, derrama da diversidade de talentos, derrama da diversidade de habilidades, derrama da destreza, meu Pai, derrama da diversidade de ministérios, meu Pai, que o teu Espírito, que é o mesmo sobre cada um de nós, possa derramar sobre cada um de nós, de uma forma sobrenatural, de uma forma sobrenatural nesta noite, meu Deus, pelo poder do nome de Jesus. A uns o Senhor está dando palavra de sabedoria, a outros o Senhor está dando palavra de ciência, a outros o
dom de curar, a outros de operar maravilhas, a outros o dom de profecia, a outros o dom de discernir os espíritos, a outros o Senhor derrama agora a variedade de línguas, e a outros a interpretação das línguas, meu Pai querido eterno. Mas todos somos parte do corpo, todos somos parte do corpo, tão importante um quanto os outros, meu Pai, no poder do nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome. Aleluia. Ele cantará mais, ele cantará mais. Ele cantará mais, ele cantará mais. Ele cantará mais, ele cantará mais. Busca, meu amado, busca, Deus está derramando. Busca mais do Senhor. A diversidade sendo derramada no nosso meio. Aleluia. fazer uma oração diferente que o Espírito Santo coloca no meu coração agora. Eu quero chamar a pastora Gisele aqui. Rapidamente, pastora. Santo me coloca no coração fazendo uma oração que é a seguinte: assim como o meu ministério não é feito sozinho e o ministério da pastora não é feito sozinho, nós nos completamos. Tem habilidades que ela tem que eu não tenho, tem habilidades que eu tenho que ela não tem, mas nós dois juntos, unidos, podemos fazer a obra de Deus
Pega na mão do teu cônjuge. Pega na mão do teu cônjuge. Pega na mão do teu cônjuge. Porque eu vou orar agora. Talvez se o seu cônjuge não está aqui, você vai apresentar o Senhor e muito rapidamente, em nome de Jesus, o teu cônjuge estará aqui do seu lado. O seu cônjuge estará aqui do seu lado. Você que é solteiro, fala, pastor, eu ainda não tenho um cônjuge. É verdade. Você vai orar dizendo, Deus, eu quero que quando chegar a minha hora de me casar, o Senhor me dê um cônjuge que caminhe comigo os teus caminhos, que possa se completar a mim, para fazer a tua obra de forma mais excelente. Meu Pai eterno, eu agora quero orar, Pai, ministrando, Senhor, isto que o teu Espírito colocou em meu coração. Pai, assim como eu e a tua filha, nenhum de nós, Senhor, fazemos, meu Pai querido eterno, a obra sozinho. As habilidades que o Senhor me deu, Pai eterno, se completam com as habilidades que o Senhor deu à sua filha. E assim, meu Pai, que esses casais, esses cônjuges que estão aqui, Pai, da mesma forma, o Senhor possa tocá-los agora, meu Pai, para que juntos, meu Pai, eles possam produzir para o teu reino de uma forma ainda mais excelente. Aqueles, meu Deus, que estão aqui, e porventura, meu Pai, os teus cônjuges não estão aqui hoje, Pai amado, que eles possam ter, Pai, muito brevemente, Pai, os teus cônjuges ao seu lado, meu Pai, para produzirem juntos para o teu reino, para o corpo de Cristo. E aqueles que ainda são solteiros, meu Pai, meu Deus, que o Senhor já esteja preparando, meu Pai, o cônjuge que estará ao lado deles, meu Pai, para que, Senhor, não seja ninguém que atrapalhe a caminhada deles. Pelo contrário, Senhor, seja alguém que promova o crescimento, Pai, e juntos, Senhor, eles produzam para o teu reino de uma forma ainda mais excelente, Pai, no poder do nome de Jesus.